Boa noite a todos que estão nos ouvindo ou que irão ouvir um pouco mais para frente. É um prazer em poder estar aqui. Obrigado mais uma vez, Evelise, por permitir que possa entrar nesse projeto tão bacana, que é um projeto de falar de Deus para você, que tira esse tempo para ouvir nessa quinta-feira, nesse tempo, né, toda quinta-noite. Nós vamos ler alguns versículos que está lá em 2 Coríntios, capítulo 7, e nós vamos começar no versículo 5. Evelise vai estar nos ajudando, passando, e diz assim o versículo 5 de 2 Coríntios 7. Pois, quando chegamos à Macedônia, não tivemos nenhum descanso, mas fomos atribulados de toda forma, conflitos externos e temores internos. Deus, porém, que consola os abatidos, consolou-nos com a chegada de Tito. Esse versículo 5 e 6, né, são versículos fantásticos e que nos ensinam algumas coisas bacanas. Talvez você já tenha lido esse versículo e não tenha atentado aos detalhes. E eu tive o privilégio de ouvir o irmão falando sobre esses versículos e vou plagiá-lo aqui com a permissão dele em algumas situações, porque como a palavra de Deus se renova a cada manhã, né? Aqui nós temos aqui Paulo falando ao Coríntios, dizendo assim, olha, quando chegamos num determinado lugar, lá nós tivemos muitos problemas. E a primeira coisa que Deus tem falado ao meu coração é que a nossa vida é assim. Nós muitas vezes passamos por problemas. E veja que o apóstolo Paulo não era diferente disso. A sua vida que está nos ouvindo não é diferente disso. A minha vida, a vida da Evelise, e qualquer pessoa que nós olharmos e formos comparar, nós vamos ver que nós passamos por problemas. Então, eu quero que nessa noite, a primeira coisa que nós possamos aprender é assim, a nossa vida é suscetível a problemas. Como passamos por problemas, não é mesmo? Problemas de familiares, problemas de relacionamento, problemas financeiros, problemas no trabalho, problemas no estudo, problemas até mesmo dentro da igreja. Quantas vezes passamos por situações difíceis a todo tempo, a toda circunstância, nós temos adversidades. Então, se você está passando por problemas, eu quero que você pense nessa noite assim, faz parte da nossa vida passar por problemas. O próprio Senhor Jesus um dia nos disse, olha, no mundo tereis aflições. Mas aí ele continua dizendo, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, se você está passando por problemas, saiba que isso é natural da nossa vida. Muitas vezes você já ouviu talvez alguém pregar, alguém falar, dizendo, olha, venha para a minha igreja, venha ouvir disso, venha para Deus, venha para Jesus, e todos os seus problemas serão resolvidos. Eu quero te dizer uma verdade e bíblica, que essa frase não é correta. Dizer que todos os seus problemas vão ser resolvidos e você vai viver em meio à bonança, você vai viver em meio a coisas somente boas, a multiplicação, um tanto de situação, não é verdade. A vida não é assim. A vida como ela é, não é assim. Eu estive essa semana numa casa de recuperação que nós apoiamos, chama Casa de Davi, e lá eu pude falar para os internos, e lá eles estão tentando se livrar de uma dependência química muito forte. E eu dizia para eles, olha, tudo que está acontecendo com você, todas as situações, primeiro, você é o responsável por ela. E nós temos que aprender isso, porque desde Adão, né, desde Eva, quando começaram a culpar os outros, nós estamos numa sequência de acharmos que nós não somos culpados pelas coisas que acontecem na nossa vida. E eu pude falar para aqueles jovens que estão lá na casa de recuperação, você está aqui por única e exclusiva responsabilidade sua. E eu quero dizer que boa parte dos problemas que nós vivemos, quase todos eles, a responsabilidade é minha. É minha. Não é de mais ninguém. Nós, para começarmos a sair dessa dificuldade, devemos pensar assim. Segunda coisa que nós aprendemos nessa leitura, que nós vemos que o apóstolo diz assim, olha, enfrentando dificuldades externas e internas também. E mais do que nunca nós vivemos dificuldades dessa forma. Dificuldades externas. Quantas vezes enfrentamos dificuldades com a economia do país, dificuldades com o judiciário do nosso país, dificuldades com o trabalho, dificuldades com o colega, dificuldades com o vizinho, dificuldades no trânsito, dificuldades tamanha. São dificuldades externas. Está muito frio, está muito quente, dificuldades externas.
que acontecem conosco, que aconteceu com Paulo lá também. Mas também vivemos muitas dificuldades internas. Nós vivemos numa época de muita depressão, nós vivemos numa época de muita tristeza de alma, nós vivemos numa época de muita tristeza de coração, e são situações que acontecem na nossa vida, tanto externas quanto internas. Mas aí o apóstolo Paulo fala assim: mas o Senhor nos enviou Tito. E ficamos muito alegres, ficamos muito felizes com a vinda de Tito. Eu quero gastar um tempinho aqui para falar sobre Tito. A primeira coisa que nós aprendemos é que Deus muitas vezes coloca Titos na nossa vida. Passamos por lutas, passamos por dificuldades, passamos por depressões, passamos por situações, mas aí de repente Deus coloca alguém na nossa vida. Alguém que nos manda uma mensagem, um WhatsApp, alguém que nos faz um telefonema, uma ligação, alguém que nós encontramos e chega para nós e simplesmente nos dá um abraço, simplesmente olha para nós e nos escuta. Às vezes não fala nada, mas só escuta nós desabafarmos, nós falarmos, e aquilo já faz toda a diferença na vida da pessoa. São Titos que Deus coloca na nossa vida. Deus tem colocado muitas vezes Tito na sua vida, na minha vida, na nossa vida, homens e mulheres. Perceba que a Bíblia diz assim, olha, e Deus nos enviou a Tito. Deus podia ter mandado um terremoto como sinal, Deus podia ter mandado um relâmpago como sinal, Deus podia ter feito um milagre, um prodígio, mas não. Deus enviou quem? Um homem. E na maioria do tempo, meus queridos, é assim que Deus age. Deus envia pessoas comuns, sujeitas às mesmas paixões, sujeitas aos mesmos problemas, e talvez pessoas até com mais problemas do que a gente, mas são pessoas que chegam do nosso lado e confortam o nosso coração. São pessoas que chegam na nossa vida e nos dão um ânimo, nos dão uma força, nos dão uma palavra assim diferenciada. E na maioria das vezes são pessoas comuns. Afinal, quem era Tito? Você sabe de algum livro que Tito escreveu na Bíblia? Se você lembrou do livro de Tito, eu quero te dizer que não foi Tito que escreveu o livro de Tito. Foi Paulo quem escreveu. Tito não tem registrado na Bíblia nenhum livro que Tito escreveu. Não tem registrado na Bíblia nenhum milagre que Tito fez. Não tem registrado na Bíblia nada sobrenatural que Tito tenha feito. Mas um homem como Paulo, que escreveu vários livros, que passou por tantas coisas, que pôde ver milagres, que pôde fazer tantas coisas, ele diz assim: quando eu vi a Tito, o meu coração se alegrou. Então, meus queridos, eu quero dizer para você que Deus tem colocado Titos na sua vida e talvez você não tenha percebido, ou se você tem, dê glória a Deus por isso, porque Tito são aquelas pessoas que são água no momento de fogo na nossa vida. Porque muitas vezes a nossa vida está num turbulhão, está pegando fogo, e nós precisamos de pessoas que sejam água. Sabe o que é isso? Aquela pessoa que chega não para colocar mais lenha na fogueira, não aquela pessoa que chega para poder, com perdão da palavra, meter o pau mais ainda, mas aquela pessoa que chega e simplesmente bate no seu ombro e diz assim: vai dar tudo certo. Tenha calma, tenha paciência. Vai dar tudo certo. E quantas vezes nós precisamos de pessoas assim na nossa vida? Então, o terceiro ponto que nós aprendemos aqui é que Deus coloca Titos na nossa vida. Deus coloca pessoas comuns, pessoas naturais, não pessoas cheias de prodígios e tal, mas pessoas naturais para poder me ajudar, para poder te ajudar. E essa pessoa, quando chegar do seu lado, eu quero que você lembre dessa passagem de Paulo. E você lembre de Deus, porque essa pessoa está sendo colocada do seu lado, porque Deus colocou ela diante de você, naquela circunstância. Eu me lembro de um irmão uma vez pregando, o irmão Paulo Gomes, quem sabe ele até ouve, né? Quem sabe ele possa ouvir essa mensagem. E ele um dia pregando, ele falou assim que um amigo dele lá de Brasília perdeu o pai e faleceu. E esse irmão então saiu aqui de Uberlândia e foi até lá no velório para poder acompanhar esse amigo. E ele relata no seu testemunho que ele chegou, o que falar?
E ele falou assim, e ele pensou assim, não tem nada o que falar, a não ser estar ali. E ele foi, participou do velório, participou do sepultamento, veio embora. Passado alguns dias, aquele amigo dele mandou uma mensagem para ele dizendo assim: irmão Paulo, que alegria, como foi bom ter você aqui nesse momento. Como eu me senti amado tendo você aqui comigo. Como eu me senti feliz, confortado em ter você aqui comigo. E esse irmão Paulo, dando seu testemunho, falou assim: e eu não falei nada, eu só estava lá. Mas naquele momento, meus queridos, esse irmão, ele estava sendo Tito na vida desse outro que havia perdido o seu pai. E muitas vezes Deus coloca pessoas assim na nossa vida, para simplesmente estar ali do nosso lado. Às vezes não fala nada, mas só de estar ali faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Eu pude ouvir um testemunho essa semana de uma pastora da igreja Ramo Frutífero. Fui convidado para estar ali e ela falava, foi reinauguração do salão, uma igreja que pegou fogo, foi destruída, e ela falava de uma irmã que estava ali do lado dela todo o tempo, a irmã Dulce. Talvez você conheça essa irmã, eu conheço, como eu amo aquela irmã. É uma irmã, sim, nota 1000. E essa pastora estava dizendo que aquela irmã, a irmã Dulce, estava do lado dela nos momentos mais difíceis, que ela mais precisava. Então, meus queridos, eu encerro essa terceira, quarta parte dizendo que Deus coloca Titos na nossa vida o tempo todo. E eu quero agora encerrar essa mensagem falando dessa quinta parte que Deus tem falado para mim, espero que fale para você, que você e eu podemos ser Tito na vida de outras pessoas. E para isso nós precisamos ouvir mais de Deus. Nós precisamos ser mais sensíveis ao Espírito Santo. Quando você encontrar alguém e Deus tocar no seu coração e falar: essa pessoa está precisando de um abraço, essa pessoa está precisando de uma palavra, essa pessoa, e você estiver andando e Deus te trouxer ela à memória, mande um WhatsApp para ela, mande uma mensagem para ela dizendo: olha, estou orando por você. Olha, Deus tocou no meu coração para que poder te dizer nessa manhã, nessa tarde, nessa noite, seja a hora que for, que Deus tocar na sua vida, dizendo: olha, eu estou orando por você. Deus tem o melhor para a sua vida. Fique firme, não desanime. E eu quero dizer para você que está nos ouvindo essa noite: seja Tito na vida de alguém. Todo o tempo você pode ser Tito na vida de alguém. Não é ser Tito na vida daquela pessoa que está passando por dificuldades e jogar mais lenha na fogueira, ser mais gasolina no fogo. Não. Você ser água. Quantas vezes eu já tive a oportunidade de encontrar casais, ou então encontrar um marido e o marido falando assim: puxa, minha esposa fez isso, fez aquilo, ela tem sido tão difícil, ela tem sido tão dura. E quantas pessoas, ao ouvir uma situação dessa para um homem, diz assim: cara, larga dessa mulher, tem um monte de mulher por aí, arruma outra. Mas não é isso que Deus quer para aquela família. Ele quer que você seja Tito. E ele quer que você ore com aquele marido, para que você possa dizer para ele palavra de Deus na vida dele. Fique firme. Fique firme, não desista da sua família, não desista da sua esposa. Quem sabe a esposa está passando por um momento difícil, o marido traiu ela, o marido tem sido difícil, o marido tem sido duro, o marido tem sido arrogante, e aí alguém chega para essa esposa, uma amiga chega para essa esposa assim: larga desse homem, você é uma mulher tão boa, uma mulher tão dedicada, arruma outro. E, na verdade, Deus está querendo dizer para você assim, que você possa ser bênção na vida daquela esposa e dizer: tenha fé, seja uma mulher sábia, porque a mulher sábia edifica o seu lar. E você, com o seu procedimento, esposa, vai ganhar o seu marido com a sua atitude mansa, com a sua atitude de amor. Então, nós podemos ser Titos na vida de outras pessoas. Eu gostaria de te exortar nessa noite para que você pudesse ser Tito. E nós pudéssemos estar aprendendo com essa passagem pequenininha, de 2 versículos. Nós aprendemos desde o início, eu quero que você relembre. Primeiro, as dificuldades vêm na vida de todos. Todos. Se você estiver passando dificuldade, lembre disso. Vai passar. As dificuldades nunca vêm para ficar. A Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então, se você está passando dificuldade, saiba, vai passar.
Segunda coisa que nós aprendemos nessa passagem, para que a gente possa refletir, é que Deus coloca Titos na nossa vida. Lembre de pessoas que foram usadas por Deus para te ajudar, para te amparar, para te dar uma palavra de conforto. E quem sabe ainda hoje essa pessoa tem te abençoado, tem te ajudado. Então reconheça isso. Deus coloca Titos na sua vida. E quando Deus coloca Titos na nossa vida, Ele coloca homens e mulheres normais. Ele não faz, muitas vezes, algo sobrenatural. São homens e mulheres normais, como Tito, que não escreveu nenhum livro, que não tem registrado nenhum milagre, mas que foi um homem fantástico e útil para Paulo. Nós aprendemos que nós também podemos ser Titos na vida de alguém. E que você e eu possamos ser Titos na vida de alguém nessa noite. Para que Deus possa nos usar, para que Deus possa abençoar a vida de outras pessoas. Eu termino dizendo isso para você. Não desanime, vai passar. Abra seus olhos diante de pessoas que têm te abençoado. E seja bênção na vida de alguém também. Vamos orar antes de devolver a palavra a Evelise. Deus, obrigado, Senhor, nessa noite, porque o Senhor tem nos dado essa oportunidade aqui, de estar aqui como irmãos, de estar aqui com pessoas nos ouvindo, e quem sabe, ó Pai, pessoas estão passando por dificuldades, estão achando que o Senhor a esqueceu, que o Senhor a abandonou, e que nessa noite o Senhor possa falar no coração dela: eu não me esqueci de ti. Se porventura, diz a tua palavra, Deus, se porventura uma mãe que está amamentando ainda esqueça do seu filho, o versículo diz: eu não me esquecerei de ti. Então, ó Pai, ajude essa pessoa, coloque Tito na vida dessa pessoa, para que possa ser amparada, confortada, e que nós também possamos ser Titos na vida de alguém, sermos sensíveis a entendermos que pessoas, quem sabe do nosso lado, estão precisando de um sorriso, de um abraço, de uma mensagem, de um aperto de mão, mas que possamos ser usados por Deus para sermos Titos na vida de alguém. E assim, ó Pai, possamos ser água em meio ao fogo e jamais sermos gasolina diante de situações difíceis. Que o Senhor abençoe esse ministério, que o Senhor abençoe a vida da Evelise, não deixe ela desanimar, não deixe ela desistir daquilo que o Senhor colocou no coração dela. E que o Senhor abençoe aqueles que estão nos ouvindo nessa noite, para que a tua palavra possa multiplicar nos corações de cada um. É a oração que fazemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém, Senhor. Amém. Evelise? Amém, Wendel. Que palavra maravilhosa. Eu estava pensando hoje mesmo sobre isso. E assim, aqueles que desejam ser esse amigo, né, como Tito, basta uma oração. Basta dizer para o Senhor: eis-me aqui, o que eu posso fazer, com quem eu posso oferecer, né, isso, seja uma ajuda espiritual, seja uma ajuda financeira. O Senhor, ele se agrada muito dessa oração, de pessoas disponíveis para amar, para cuidar. Então, eu acredito que o Senhor está levantando mais e mais pessoas para isso, porque há prazer, há bênção na comunhão, e nós estávamos até então de uma forma muito egoísta, né? Fim de pandemia, a gente se excluiu, a gente se reservou dentro de casa, e eu tenho visto o Senhor restaurando isso, principalmente relacionamentos destruídos, relacionamentos esquecidos. O Senhor, ele tem movido. Então, se tem alguém aqui também que está nos ouvindo, que tem alguma coisa para resolver com alguém, né, a reconciliação, o Senhor está nos reconciliando porque Ele quer que nós sejamos como Tito, e Ele quer também que vários Titos entrem nas nossas vidas e que a gente seja essa ponte, né, e não ilhas separadas. Então, que o Senhor possa transbordar essa palavra no nosso coração, queimar essa vontade, esse desejo de sermos Titos, porque, irmãos, agrada o coração do Senhor quando nós estamos dispostos e quando nós estendemos as mãos. Wendel, que Deus abençoe você mais uma vez, né? Meu pedido é que o Senhor acrescente sempre alegria no seu coração, esse privilégio, né, de estar compartilhando da palavra de Deus. Que Deus abençoe sua casa, sua família, e até a próxima vez.